Bom, iniciando mais uma aula aqui para o 8º ano, agora iremos falar sobre as propriedades da radiciação, certo? Eu quero que você preste atenção, vou colocar aqui na parte onde nós paramos sobre propriedades. Vamos lá. Bom, nós já aprendemos que, de um modo geral, a radiciação pode ser escrita em forma de potência, correto? Onde esse n ele é base de um expoente fracionário. A, ele fica embaixo, denominador do expoente, e o B fica em cima. Então, a transformação de uma radiciação em expoente fracionário, você procede dessa seguinte maneira. O radicando, a base do radicando é a base da potência. O expoente do radicando, ele é o numerador do expoente fracionário e o índice, ele é o denominador do expoente fracionário. Certo? Vamos dar prosseguimento. Então tá aqui, ó. Sempre o A, o índice maior é igual a 2. Bom, nós temos essas notações importantes, essas observações. Raiz, quando a base é 0, e quando ela é 1, a base também é 1. Nós chamamos de índice 2, raiz quadrada, índice 3, raiz cúbica, índice 4, raiz quarta e assim por diante. Raiz quinta, seguindo os números ordinários. A raiz quadrada de 4 é 2, já que 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 3, já que 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, você já sabe que raiz quadrada é um número que foi elevado ao quadrado que deu o radicando. Certo? Vamos prosseguir. Então, quando um número não é exato, quando sua raiz não é exata, é porque esse número é chamado de número irracional. Tranquilo? Quando o número, sua raiz quadrada, não é possível calcular ela exata, nós só temos uma aproximação por uma casa decimal. Então, isso acontece com muitas raízes quadradas que não dão o resultado exato. Raiz cúbica também. O que é raiz cúbica? É 2, porque 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2, 2 vezes 2. 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, um número que foi multiplicado 3 vezes por ele mesmo, a quantidade de vezes que deu 27. E assim por diante nesses exemplos. Espero que você preste bem atenção. Mas também acontece quando uma raiz cúbica não é exata e também esse número é irracional. Por exemplo, a raiz cúbica de 3. Tranquilo até aqui, é só lembrando. Bom, já vimos isso, transformação em expoente fracionário. E a primeira propriedade é quando o índice é igual ao expoente, nós veremos que basta você simplificar um com o outro e o resultado é a sua base. Correto? O porquê disso? Está aqui. Deixa eu fazer aqui uma limpa. 2 elevado a 5 sobre 5. E 5 sobre 5 é 1. E 2 elevado a 1 é 2. Por isso que você simplifica o índice com a base do expoente. Tranquilo, né? Bom, e de modo geral está aqui. Quando são A, o índice é igual ao expoente, é a própria base. Multiplicação de raízes. Bom, nós teremos aqui
a demonstração usando potências, mas nós vamos diretamente para a consideração final. Quando eu tenho radicais de mesmo índice, raiz cúbica de 3, um exemplo, vezes raiz cúbica de 9, nós temos aí a seguinte propriedade, que ela está dizendo aqui, de um modo geral. Você coloca tudo em uma raiz cúbica, mantém o índice e multiplica 3 vezes 9. 3 vezes 9 é a raiz cúbica de 27. Vezes 9 é 27. E nós sabemos que raiz cúbica de 27 é 3 elevado a 3, é a forma fatorada de 27. E você já aprendeu que quando o índice é igual ao expoente, você simplifica. Simplesmente aqui nós obteremos o valor 3. Vamos prosseguir para outras propriedades. Aqui tem os exemplos. Eu vou passando e você vai vendo aí as resoluções, as respostas. Nossa aula a gente já respondeu isso aqui tudo, mas você pode estar lembrando aí de novo, os alunos. Essas propriedades são de suma importância para prosseguimentos de radiciação. Divisão. Demonstração. Então, vamos logo para a conclusão final. Aqui é a demonstração por potência. Mas a conclusão nos diz que qualquer radical que você tenha uma divisão, 8, raiz quadrada de 8, dividido para raiz quadrada de 4, nós temos o quê? Isso aqui tudo em um único radical. 8 dividido para 4. E 8 dividido para 4 é 2. Então, nós temos aí uma raiz de 2. Certo? Bom, agora nós veremos aqui, a partir daquela propriedade, ó, né? Raiz de 8 dividido para raiz de 2 é 2, porque nós temos que 8 dividido para 2 é 4 e raiz de 4 é 2. Certo? Esses exemplos também a gente já resolveu, mas de modo geral eu quero que você entenda isso. Raiz de uma raiz. Bom, o que é que nós devemos lembrar aqui? Deixa eu colocando aqui na conclusão final, onde eu tenho raiz de uma raiz que, se eu tenho raiz quadrada de 25, nós temos a seguinte propriedade, que ela diz, isso aqui, ó, sabendo que o índice é 2, podemos escrever isso aqui tudo em uma raiz, multiplicando 2 vezes 2. Ó, os índices são multiplicados da raiz de 25. Então, a raiz quadrada da raiz quadrada é a raiz quarta de 25. Certo? De um modo geral, é isso. Não vou fatorar aqui o 25. Não há necessidade nesse momento. Eu quero que vocês entendam o procedimento da propriedade. Vamos para a próxima. Próxima propriedade, porque quando nós iremos aí falar sobre adições, e precisa estar bem fluente nessas propriedades. Então, aqui a demonstração por potência. Então, tá aqui. A conclusão é, se você tem uma raiz de um índice B e uma raiz de um índice A, você multiplica os índices tudo em uma raiz
de índice de B vezes A. Se for raiz tripla, B vezes A vezes C. Sempre multiplica os índices. Certo? Olha aqui os exemplos. Ó. Esse exemplo aqui eu vou responder para ficar bem tranquilo. Raiz quadrada. Ó, eu estou colocando, mas você sabe que não é raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16. Se você fatora 16, nós temos aí 16 é 2 à quarta potência. 2 elevado à quarta. E já vindo pela primeira propriedade, você simplifica os índices com o expoente, nós temos o valor 2. E assim vai acontecer com todas as outras alternativas. Certo? Espero que você... Aqui é a resposta final, mas tente resolver sozinho aí por essa propriedade. Você vai conseguir. Decomposição de uma raiz. Bom, esse exemplo, nós já aprendemos da propriedade de multiplicação, que se tem uma multiplicação de mesmo índice, nós devemos colocar ela em uma multiplicação de radicandos aqui, ó. Então, nós podemos reverter esse processo. Se eu tenho um número aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 80. Podemos colocar como 80, 20 vezes 4. Nós podemos aí já separar as raízes. Raiz de 20 e raiz de 4. E separando, você calcula individualmente essas raízes. Raiz de 4 é 2. Como raiz de 20 não tem raiz exata, e ainda nós não vimos, pelo menos aqui no YouTube, como extrair e um fator externo, então vamos deixar aqui 2 raiz de 20. Quando eu gravar um vídeo de extração de um fator externo, nós iremos simplificar mais dessa da raiz. Correto? Então, essas propriedades são as propriedades mais básicas que tem de radiação, que espero que você estude elas. Qualquer dúvida, reveja o vídeo. Até a próxima.